Gêmeos! A gente tem Saint-Germain trazendo mas uma grande libertação na sua vida. Alguma área da sua vida, e eu não vou dar muito mais spoiler, não, porque senão você não vê esse vídeo, que precisa que a coisa ande, vai realmente mudar, vai se libertar. As respostas que você procura você vai encontrar. Olá, estrelas do signo de Gêmeos. Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes da sua mensagem para dezembro, eu vou trazer um recado rapidinho. A minha agenda para o combo de mesa radiônica que eu faço todo ano, que é uma mesa de limpeza geral, espiritual, energética, mental, limpa tudo aquilo que precisa deixar, que precisa sumir e, na sequência, uma mesa de abertura de caminhos para você entrar o próximo ano vibrando alto, livre de um monte de tranqueira que a gente normalmente costuma carregar. E essa agenda, ela acontece uma vez por ano, no final do ano, exatamente para aproveitar essa energia de limpeza, abrir caminhos. Só que eu já estou anunciando já faz um tempo, já tinha uma fila de espera, muita gente não conseguiu. Então, por isso, eu estendi o prazo, tentou falar comigo e não conseguiu a agenda, então aproveita, corre, fala aqui comigo no WhatsApp, que vai estar aqui na descrição desse vídeo, para pegar essas últimas vagas e aproveitar o combão de final de ano, ok? Então, vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora, eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para o signo de Gêmeos. Gratidão. Gêmeos, já deixa seu like, comenta comigo o que ressoou. Se ainda não é inscrita ou inscrito, inscreva-se aqui no canal. Dá uma passeada aqui pelo canal, que tem muita coisa legal. Bom, a gente abre Gêmeos com a lua cheia em Gêmeos. Essa carta, ela traz para você as respostas que você estava precisando. Então, ela fala de aquilo que você está precisando vai chegar até você. Então, eu não sei se isso vem através, se é uma dúvida que você tem, se é alguma coisa que você não sabe se você faz ou não, se é como você resolve alguma situação, mas isso vai chegar até você nesse próximo mês. Então, dezembro vai trazer respostas às suas questões. Claro que essas questões também elas podem ser, deixa eu segurar aqui para vocês verem. Essas questões elas também podem ser questões internas, sabe? De como você lida com determinada parte de você, ou personalidade sua, a gente não sabe exatamente o que está falando aqui ainda, mas você vai ter uma expansão de consciência ou alguma solução de algum problema que você precisava de uma resposta. Às vezes você está na dúvida se determinada coisa aconteceu ou não, se isso é uma fofoca, se não é. Tudo isso vai se esclarecer agora nesse mês. Vamos ver aqui. Vou pegar o tarô para gente ver melhor. Vou pegar o tarô das bruxas. Vamos dar uma olhada aqui, gêmeos. Por favor, para gêmeos, para clarear, para entender melhor o que é isso, qual é essa resposta que está chegando para gêmeos. Por favor, qual a resposta? Opa, já voou um montão. Bom, a gente tem um seis de paus, um oito de espadas e um as de discos. Aqui tá me falando, esse oito de espadas aqui, que tá no centro do jogo, ele me parece aquele momento em que você se sente de mãos atadas, sem saber o que fazer, sem achar uma saída para alguma situação. Esse seis de paus, ele traz todo um empenho que parece que deu em nada. Sabe quando a gente se esforça, a gente se dedica e parece que a coisa não vai, não anda? E aí você fica, meu, mas por quê? O que que eu estou fazendo? O que que eu preciso fazer para acertar? Esse asa aqui, ele está trazendo inovação, está trazendo que a resposta para você conseguir dar aquele passo, avançar, seja isso
profissional, seja isso amoroso, seja isso, enfim, aonde é que você tá dando murro em ponta de faca, tá fazendo, sabe, no quase? Isso aqui é um quase, você se esforça e a coisa não vai, é quase vai, quase vai. Aqui tá falando que você vai receber ou ter uma ideia ou fazer alguma coisa nova que vai abrir essas portas. Então, as respostas, se é por que, que as coisas não dão certo, por que eu não consigo alcançar determinado nível ou tal reconhecimento, aqui está falando que os seus esforços, eles vão sim dar resultado, mas para você abrir a sua cabeça para algo novo, que pode ser que você receba essa informação vendo alguma coisa, conversando com alguém, assistindo algum videozinho. Eu não sei, hoje em dia a gente aprende muito vendo, né? Videozinhos e coisas rapidinhas, que vai te dar esse insight. E essa sensação de mãos atadas, de não sei mais o que fazer, vai ficar para trás, porque você vai saber o que fazer, você vai saber o que fazer. Vem alguma coisa nova, uma ideia nova, que vai fazer você dar esse passo que precisava para as coisas começarem a fluir, conforme o seu próprio esforço. O que mais, por favor, para Gêmeos? 9 de espadas. Parece muito para algumas pessoas que você está envolvida numa situação em que você não tem voz, ou não ouvem, ou não acreditam no que você fala. Isso deve ser para algumas pessoas, porque essa carta ela fala muito daquele momento em que falam da gente, sabe? E o quanto isso nos fere. Então, eu não sei se você está sendo algo de fofoca, eu não sei se alguém fez alguma fofoca ou falou de você, e isso de alguma forma te deixou numa situação de mãos atadas, sem saber o que fazer. É, esse 9 de espadas aqui é quando a gente pega isso que chegou até a gente e a gente ainda se culpa. E então tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente está vestindo o chapéu que não é nosso. A gente está aceitando essas vozes que não são nossas. Isso aqui pode também estar representando aquela voz que a gente carrega da infância, de você não consegue. De quem que é essa voz? Que fala que você não consegue, que você não vai dar pra, que você não vai conseguir, que você não vai ter sucesso, que não vai dar certo. E aí você fica se vendo de mãos atadas, se esforça, se esforça, se esforça e a coisa não anda, não anda. Porque precisa silenciar essa voz que coloca você para baixo, que de alguma forma no seu inconsciente pode estar atuando como um mecanismo de autossabotagem. Entende? Tem uma coisa aqui de crença limitante para algumas pessoas, de você acreditar no que falaram sobre você. Então, eu não sei, de repente, na sua escola, por exemplo, você foi apresentar um projeto e foi ridicularizado, ou não foi bem, e você estava super empolgado, você traz essa sensação com você e isso acaba, de alguma forma, bloqueando você profissionalmente. Entende? Quando a gente faz umas associações que parecem que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas dentro da gente faz todo um sentido e a gente acaba se comportando em cima dessa crença limitante. Toda vez que a gente sofre alguma situação traumática, isso fica dentro da gente como uma pulsão. E com medo disso se repetir, a gente às vezes se reprime, faz menos, então, aqui esse 9 ele vem trazendo uma energia de você perceber o quanto você está se deixando levar pelo que falam de você ou falaram de você, e o quanto isso acaba virando espadas contra você mesmo. Sabe quando você é vítima, né, de uma situação, você, sei lá, vou dar um exemplo. Sabe quando você tem, você vai falar, olha, isso que você fez não foi legal, e aí acaba que você acaba se sentindo culpada ou culpado, e em vez de você resolver a situação, você acaba se sentindo culpada, e acaba colocando, a situação ela se reverte de uma forma que você tem que aceitar calado.
e ainda é culpado pelo fracasso ou pela coisa que não deu certo, né? Aqui é quando a gente se volta contra a gente mesmo. É quando a gente detona a gente mesmo. Então você pode estar pensando mal de você, você pode estar falando mal de você, você pode olhar no espelho e não gostar do que vê. E isso tudo tem a ver com esses traumas, com isso que veio ou de alguma situação, ou da sua infância, ou das pessoas que foram falando para você que não dava. O que mais, por favor, para gêmeos? Essa energia, ela traz uma busca por expandir a sua consciência, se iluminar. É uma energia de deixar a intuição falar, sabe? De você receber orientação através da sua própria intuição, de você começar a ouvir a sua voz interior também. E essa carta, ela fala muito sobre descobrir aquilo que está dentro da gente, aquilo que está oculto dentro da gente. Quais são os mecanismos de autossabotagem que você tem? Você vai passar esse próximo mês, de alguma forma, trazendo isso à tona, enxergando isso e percebendo que muito da sua frustração ou da sua insatisfação ou dessa coisa de não sei o que fazer tem a ver com esses mecanismos de autossabotagem seus, que vão ser, de alguma forma, ficar claro para você, e isso é a resposta que você precisa para poder mudar, para poder fazer diferente, para começar uma nova trajetória. Seja uma nova trajetória profissional com essa consciência de autossabotagem, das suas crenças limitantes, seja uma nova trajetória emocional onde você tem consciência da sua imaturidade, da sua insegurança, e a partir disso você vai trabalhando e melhorando, é um mês transformador para você, de toda forma, tá? Vou pegar aqui o egípcio para ver se a gente tem uma. Deixa eu vocês enxergarem. Para ver se a gente tem mais informações, vai clarear mais alguma coisa. Tem aqui, eles estão falando que para alguém tem uma decepção, porque isso deve ser bem específico, tá? O que eles estão me trazendo é que para alguém é como se você tivesse se frustrado, se decepcionado, porque de alguma forma você deu o seu melhor e achou que ia colher frutos disso, e a coisa não saiu como você imaginava, né? Então você tinha todo um plano e a coisa não saiu como você imaginava. Mas eles estão falando para você não desistir disso. Tem que finalizar, organizar, melhorar, olhar aonde está a sua autossabotagem, mas não desistir, porque o reconhecimento ele vai vir. Você vai ter que mexer em algumas coisas, mas o reconhecimento vai vir. O que mais, por favor? Por favor, para Gêmeos, dezembro. Essa carta, ela fala de momentos de contrariedade, de quando as coisas elas nos irritam de alguma forma, não sai como a gente quer, mas ela fala também de ajuda. Então, assim, me fala de um mês onde, de alguma forma, você vai receber ajuda. Seja uma ajuda espiritual, seja uma ajuda de algum amigo, seja uma ajuda profissional.
Mas aqui também tinha, né, essa energia de não sei o que fazer, como é que eu saio disso, de respostas chegando. Aqui, pessoas vão chegar até você para trazer essa resposta, para ajudar você a sair desse estado onde você está. Essa carta, ela fala para você ter prudência com o que você fala, para você não expressar negativamente demais as coisas. Aqui me fala muito de quando a gente não consegue enxergar o lado positivo das coisas e a gente verbaliza muito isso. É muito quando a gente reclama demais, quando a gente baixa a nossa energia, quando a gente fica olhando só o lado negativo das coisas. E aqui, essa carta fala de vitória após luta e sofrimento. Mas a gente precisa olhar as coisas como oportunidade de fazer diferente, de afinar mais a coisa, de dourar mais, né? Vamos dar um brilho maior. É quando você percebe que você tem que melhorar em alguma coisa. E aí você consegue o reconhecimento. Então não adianta ficar preso na negatividade. Eu sei, eu não sou aquela galera, eu não faço parte da galera bad good vibes, né? Que é aquela good vibes bad, que fica todo mundo mal e não pode ter sentimento, não pode sentir raiva, não pode se, porque senão você não é espiritualizado. Não é isso, não é assim que funciona, né? Regrinhas para dar engajamento. Então não funciona assim. Mas quando a gente se permite vibrar sempre olhando o lado negativo, a gente também não encontra soluções diferentes. Então a gente tem sim que equilibrar, a gente tem sim que procurar olhar as coisas de uma forma, como é que eu aprendo com isso? O que que eu tenho que fazer para me prevenir? Como é que eu lido melhor com essas situações? Todas essas respostas elas vão vir, mas o importante é que você tente buscar uma forma de olhar para essas coisas de forma esperançosa e não sem saída, pensando sempre o pior. Aqui tem mudanças positivas vindo para você. Então, para alguns de vocês, está no momento de aflição real, de demora, das coisas não indo, sabe? Falta de reconhecimento, se sentindo só, pode estar se sentindo incompreendida, incompreendido, mas aqui está falando para você isolar-se um pouco da situação, né? O eremita ele se isola, ele fica em silêncio, ele busca nesse isolamento ouvir a sua voz interior. Muitas vezes o eremita sai para dizer para a gente que a gente está ouvindo a voz dos outros demais, que a gente está dando muita atenção a tudo que fala. E quando a gente ouve todo mundo o tempo todo, a gente não sai do lugar. A gente não consegue achar uma solução, a gente não consegue caminhar. Essas cartas estão falando para você ouvir a voz do seu coração também. Buscar um silêncio e se entender. Buscar encontrar em você a solução. Não se deixar levar completamente por tudo que falam. Porque muitas vezes o caminho nosso não é o caminho da outra pessoa. Aqui tem muito uma questão de vozes atrapalhando seu caminho. Eu não sei se essas vozes são tipo voz de escassez que você aprendeu na sua infância, sabe? Que você viu e viveu e ouviu, aqueles discursos antigos, sabe? Do sofrimento enobrece, do dinheiro é difícil de ganhar. Eu não sei se você conviveu com relacionamentos abusivos e acaba repetindo padrões. São vozes que estão na sua genética, em você, que acabam limitando a sua capacidade de prosperar na área que isso aqui está referindo a você, seja profissional, amoroso, familiar, nas relações sociais. Aonde é que você fica dando muito ponta de faca é exatamente por conta dessas vozes internas. Vale muito a pena
tá? Você fazer, por exemplo, o Ho'oponopono para você, pode dizer o seu nome, fazer o Ho'oponopono, pode pegar algum desses pensamentos de que não dá certo, de que não vai para frente e fazer Ho'oponopono. Pode fazer uma mesa radiônica, principalmente a de limpeza, ajuda muito nesse caso, porque são coisas que estão no inconsciente. O nosso racional vê só o topo da montanha. O que está no inconsciente é o que a gente vem trazendo desde a infância, de outras vidas. A gente vem trazendo todo esse inconsciente e ele está vivo dentro da gente. Às vezes o pensamento nem é claro. Você pode estar olhando para esse vídeo e falando assim, mas o que é que eu estou pensando? Onde está? São as crenças de não merecimento, que é a base. Então, quando você não sente que você merece, tudo que você faz, mesmo que você bata o pé, que você lute, que você vai atrás, você tem uma autossabotagem, porque é alguém falando não vai dar certo, você não consegue, não é para você, entende? Então, esse eremita, às vezes ele precisa fazer o caminho dele. E para alguém, eles estão falando para você não abrir a sua boca sobre os seus planos para alguém muito próximo, porque esse alguém muito próximo eles me mostram uma pessoa, a representação, toda empolgada, tentando contar para alguém que ama, para alguém próximo, para alguma ideia, alguma coisa que quer fazer para ir. E aí eles me mostram. É muito doido isso, porque isso deve ser muito específico. Eles me mostram uma cena de pessoas de tamanhos diferentes, a pessoa toda empolgada, menor, sabe, assim, querendo contar um plano, um projeto, um objetivo, um sonho. E essa outra pessoa, ela parece grande e apagando essa alegria, essa felicidade desse sonho. E aí a pessoinha que tá falando do sonho, ela vai ficando pequenininha, ela vai murchando e o sonho vai virando para dentro de si, ficando lá numa caixinha no coração escondido. Isso deve ser muito específico, mas se você convive com alguém que mina os seus sonhos, não conte esse sonho. Não deixe que isso aconteça novamente. E se por acaso essa sensação de não sei o que eu faço, e você convive com pessoas que te colocam para baixo, que só veem o lado negativo das coisas, que se você tem uma ideia, antes de embarcar na ideia, já começa a botar negativo. Sabe assim, você vai contar e a pessoa já começa com um não? Para, não faz mais. Guarda para você. E eu sei, porque eles estão me falando que tem alguém aí que está carente de pessoas para poder conversar, para poder desabafar, para poder se abrir. Alguém que possa olhar a situação ou simplesmente te ouvir. Mas não adianta você fazer isso com alguém que vai te detonar, que vai botar você para baixo. É dar arma para quem bota você para baixo. E se você sozinho vai ter que se levantar sozinho. Aqui, para algumas pessoas, tem amigos ajudando. Mas para outras pessoas vai ter que caminhar sozinho, é o eremita. Bom, vou pegar aqui um tarôzinho para finalizar antes do decreto, ok? Resumindo aqui, você vai ter a oportunidade esse mês de descobrir o que é que está travando o seu caminho. E com isso você consegue saber o que fazer. Esse é o resumão. Claro que para várias pessoas vem de uma forma, para outras de outra forma, isso aqui é coletivo, vai encaixar como você sentir que encaixa na sua vida, mas você vai conseguir encontrar as respostas que você precisa. Por favor, para finalizar, concluir, 10 de paus. Bom, se a sua pergunta é fui traída ou fui traído, sim, foi traído. Se isso é uma traição emocional, se isso é uma traição no trabalho, se isso é uma traição de sonhos, não necessariamente você foi traída ou traído
trocado, tal. Pode ser uma traição de sonhos. Pode ser alguém que te falou alguma coisa para te ferir, e isso sim é uma traição. Então, assim, se a sua dúvida é isso, sim, aqui tem uma traição, sim, tá? Também isso pode estar representando dificuldade de se movimentar. Quando a gente está soterrado, quando a gente está exausto, exaurido, não consegue mais, não sabe mais o que fazer. É aquele peso que a gente carrega nas costas. Isso também pode estar representando um estado onde você está desse jeito, com esse peso todo. E aí a solução que você precisa é como se livrar disso. Essa resposta também vai chegar, tá? Eu nem sei qual seria o título desse vídeo, dessa tiragem. Escreve aí para mim, quem sabe? Eu não sei como que eu vou colocar esse título. Bom, vamos lá. Já deixou seu like? Deixa seu like se ficou aqui até agora. Compartilha com pelo menos uma pessoa para gente, para vocês me ajudarem aqui, o canal voltar a se movimentar. Estou precisando de ajuda. Olha só, Saint Germain. Caramba, gêmeo, chama a Violeta na sua vida. Eu sou ativar. Chama a Violeta, pulsando, 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 pulsando agora. Quando você fizer esse decreto, você imagina a chama violeta vindo do mais alto do céu, lá do coração central do Criador, descendo na sua direção e envolvendo você, passando por todos os seus corpos, do mais denso ao mais sutil, purificando, queimando, limpando, transmutando toda a negatividade em pura luz. Eu sou eternamente livre. Chama Violeta Saint Germain trazendo para você libertação esse mês. Libertação de pensamentos, de crenças, de situações, de pessoas. É um mês libertador e é ótimo porque é final de ano, é tudo que a gente precisa. Começar um próximo ano livre. Aliás, o combo que eu falei é exatamente isso. A gente faz essa faxina de tudo aquilo que não dá para a gente carregar para o próximo ano para entrar vibrando alto, para entrar purificado, com os caminhos abertos, as portas abertas. Então, chama a Violeta. Você pode fazer como? Você pode decretar. Eu sou ativar chama violeta, do jeito que eu ensinei agora. Você pode também escrever aqui: eu sou eternamente livre. E aí, cada pessoa que escreve aqui, vocês gostam muito, eu gosto muito. Aí, esse vídeo vira um caderno de decretos e cada pessoa coloca a sua energia e recebe energia também, que vai estar pulsando, né? Todo mundo vai trocar energia. Então, é isso. Comenta comigo o que ressoou. Um beijo, muita luz e até mais.